A criminalidade é uma das principais preocupações da população brasileira e a busca por soluções eficazes para combater a violência se tornou um tema urgente no Brasil. Em resposta a essa realidade, o grupo Jovem Pan lançou a campanha Chega, um movimento que pretende dar voz à indignação da sociedade diante da crescente insegurança. Com um manifesto impactante, a hashtag Já Fui Assaltado, a campanha convoca os cidadãos a se mobilizarem e cobrarem ações efetivas das autoridades. Para aprofundar esse debate sob a ótica do direito e das políticas públicas, recebemos hoje no estúdio Edilson Guimarães, o doutor advogado, doutor Brian Campos, que vamos discutir as implicações legais do combate à criminalidade, os desafios do sistema judiciário e a viabilidade das propostas apresentadas pelo governo para reforçar a segurança no país. Sabrina. Doutor Brian, obrigada por aceitar o convite do jornalismo aqui da Jovem Pan. Seja bem-vindo ao estúdio Edilson Guimarães. Um bom dia ao senhor. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui no estúdio Edilson Guimarães, que também era advogado, era meu colega e era meu amigo. E para começarmos, convidamos o senhor e nossa audiência para assistirem ao vídeo de lançamento da campanha que se chama Chega, que expõe a revolta da população contra a criminalidade. E gostaria então que após o vídeo o senhor comentasse a sua visão aí sobre essa mobilização. Quando foi que o medo virou rotina? Portas trancadas, vidros fechados, passos acelerados, esconder o celular. Quando foi que viver assim virou normal? A criminalidade se espalhou, cresceu como uma epidemia e tomou conta das ruas. O medo nos moldou, a insegurança nos silenciou. Mas chega de correr, chega de se esconder, chega de aceitar, chega de insegurança, chega de medo, chega de violência. A segurança precisa ser um direito de todos, não o privilégio de alguns. É hora de mudar e nós estamos com você nessa luta. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. Pois aí, a Rede Jovem Pan tem recebido muitos depoimentos, né, de pessoas que infelizmente foram aí sujeitas a isso, né, a tanta violência, principalmente nas grandes cidades. Comente aí pra gente sobre a visão do senhor sobre essa campanha. Olha, a campanha que visa controlar a violência derivada de um crime, partindo principalmente de pessoas, é algo que deve ser incentivado, não só com fomento às forças policiais, mas também com educação e com orientação da população de modo geral. Doutor Brian, quando a gente pega-se do aspecto nacional e pegamos justamente esse gancho sobre a educação, em que ela precisa ser reforçada nos mais diversos âmbitos e principalmente em campanhas de incentivo ao combate ao crime, o governo ele tem sido, em uma análise do senhor, tem sido eficiente neste sentido? Olha, Matheus, a questão é o seguinte, cada política, da forma que está, as polícias, por exemplo, militares, estão sob o comando de cada um dos estados. Né? Creio que todos tenham feito esforço. Mas agora se fala, através da nova PEC, em um esforço conjunto, um esforço alinhado, onde que todas as forças, todos os órgãos responsáveis pela segurança pública estejam convergindo para o mesmo lado, usando os mesmos padrões. Como, por exemplo, boletins de ocorrência de um estado é diferente do formato de boletins de ocorrência de outros. A Polícia Militar, às vezes, tem uma dificuldade de conversar com a Polícia Civil, que tem dificuldade de conversar com a Polícia Federal e também tem dificuldade de conversar com o Exército. Então, essa unificação pretendida é uma forma de caminhar melhor. Então, tem sempre se caminhado, tem sempre se prometido. Mas o que se tem visto até então são medidas apenas repressivas, que acontecem depois que o crime aconteceu. Mas poucas políticas que visam uma preparação inicial, antes que o crime aconteça. Como, por exemplo, orientação à polícia comunitária, com orientação das partes, por exemplo, orientação nas escolas. Isso precisa de uma política mais voltada a antes do crime. Pois é, nós vemos que muitas prisões ocorrem, mas a reincidência criminal ainda é um problema sério. O que pode ser feito para evitar que criminosos voltem às ruas tão rapidamente como tem sido?
Olha, tem se falado em justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um conjunto de técnicas e práticas muito amplas, mas simplesmente a gente pode dizer que é uma conversa com o cidadão através de técnicos, psicólogos, assistentes, com o autor do ilícito, para conversar com ele e chegar à razão de por que aquilo aconteceu, qual é o dano que ele tem causado à sociedade, às vezes até ouvindo reclamos da família da vítima ou da própria vítima. A orientação e a polícia comunitária, onde a polícia está junto à comunidade, orientando, tentando compor conflitos, é melhor do que uma polícia que é apenas repressiva, que acontece depois. São algumas sugestões que aparecem com maior eficiência. Dr. Bryan, a gente sabe que todo cidadão, até que se prove o contrário, enquadrado em algum contexto, ele pode se tornar suspeito. E todo cidadão também ele tem o direito da defesa. Entretanto, a gente pode considerar que as leis brasileiras, nas mais diversas modalidades de crimes, elas são brandas? De forma alguma. Eu, como advogado, eu estou atuando em grande parte em favor da defesa e também atuo em assistência de acusação. Contudo, as leis não são brandas, muito ao revés. A política populista entende que resolve-se um crime aumentando a pena. Ninguém que vai cometer um crime sabe que pena que ele vai ser submetido ou qual vai ser o regime de cumprimento se condenado for. Então, o crime se motiva por impulsos da pessoa, impulsos primários, impulsos não educados, né? Porque uma pessoa educada não se move pelo momento, ela é reflexiva, ela considera outros elementos. Então, a educação, Matheus, é muito importante, porque tem uma pesquisa que dizendo que as pessoas que têm menos de 6 anos de educação, elas têm 70% de mais possibilidades de cometer um crime do que aquelas pessoas que têm uma formação técnica de mais anos. Doutor, mas quando a gente fala assim, de educação no aspecto legal, de quem é essa responsabilidade? É de casa, é de pai e mãe, é do Estado, é da União? A responsabilidade é criar políticas públicas tendentes à segurança, aumentando, né, a educação. Essa educação tanto vem da escola, porque podem ser famílias também que não tenham condições, no passado também não terem recebido educação, de passar para os filhos uma orientação sobre postura social, que às vezes também o pai esteve envolvido, a mãe esteve envolvido, alguém da família, e o local onde que ele está imerso talvez não seja um bom lugar onde que ele receba as melhores orientações. Tanto que é muito comum a gente ver nas redes sociais crianças mesmo, falando jargões que é próprio de grupos criminosos. Então, na visão do senhor, a responsabilidade seria da escola? A responsabilidade é do Estado de criar políticas públicas para orientar, seja professores, seja a própria polícia ostensiva, de criar campanhas também, modos de aproximar da população. Como disse, a polícia comunitária é uma delas. A capacitação dos policiais militares para estar compondo conflitos no momento, quando chamados no momento inicial, é uma situação para que aquilo não evolua. E também, por exemplo, políticas não armamentistas, porque tem se observado que a grande criação de armas, a distribuição de armas a pessoas, a civis, indistintamente, tem aumentado esses números de violência. Porque quem tem arma acha que também, logicamente, acredita que tem o direito da vindita, né, da vingança pessoal, e isso aí tem acontecido muito, principalmente levando os crimes do feminicídio, se dá em razão da maior disponibilidade de armas em casa e perda dessas armas legalizadas para o crime, né, no sentido de mal guardá-las, de não ter a capacidade de guardá-las em casa. Então, esse tipo de política, ela realmente deve ser revista. Bom, advogado Bryan Epstein Campos continua conosco aqui no Jornal da Manhã. Pato, uma breve pausa e a gente volta em instantes mais com ele aqui no nosso estúdio. De volta ao vivo com o seu Jornal da Manhã, Patos, agora são 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2.
Nós voltamos a falar com o advogado Brian Epstein, que comenta sobre a campanha Chega do Grupo Jovem Pan, um movimento que pretende dar voz à indignação da sociedade diante da crescente insegurança. Dr. Brian, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresentou recentemente um plano de segurança pública. O senhor poderia comentar sobre os principais pontos desse plano e a sua viabilidade? Olha, eu vejo esse projeto de emenda constitucional muito positivo, porque ele leva para a Constituição a ideia de integração de todas as forças policiais, de modo geral, e cria, né, um plano, né, para a polícia de modo geral. Eu acho isso interessante, que é mais fácil as coordenações, né, ela vai ter um orçamento próprio, que é o Plano Nacional me fugiu o nome, leva a nível constitucional essa segurança toda. E isso já tem sido discutido bem antes, desde a época da Copa. O Márcio Siqueira, que era nosso regional aqui, já falava disso e já participava, em nome da Polícia Civil, de reuniões nacionais com tendentes a essa unificação. Doutor, quando a gente fala sobre a integração, como Polícia Militar, Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, é um fator aí que a gente tem que, né, e que se abre também discussão. Mas como que essa articulação ela pode ser aprimorada? Olha, o que está no projeto é, por exemplo, dar novas funções para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. O que é interessante, como, por exemplo, aconteceu no caso Marielle, que é um caso que não é de competência federal. Antes era de competência federal aquilo que estava envolvido no interesse da União. Então, seria em tese da Polícia Civil. Mas, havendo interesse interestadual, a Polícia Federal, então, estaria habilitada não só para fazer o trabalho de polícia judiciária investigativa, mas também ampliando sua competência para o policiamento ostensivo, que é aquele policiamento que é visível a todos, né? Da Polícia Rodoviária Federal também, de tirar a competência, ampliar a competência não só para as rodovias, mas também para os pontos, para as ferrovias, né? E para as vias fluviais também. Doutor Brian, a campanha Chega do Grupo Jovem Pan levanta a questão da participação da sociedade na cobrança por soluções. De que forma que a população pode agir dentro da legalidade para pressionar as autoridades por mais segurança? Eu ainda acrescento que uma das discussões recorrentes também seria o armamento da população. A senhora acredita que flexibilizar ou restringir o porte de armas teria algum impacto significativo aí na segurança pública? A forma que tem da população licitamente atuar talvez diretamente requerendo ou chamando o deputado em quem votou para reuniões comunitárias ou encaminhando para eles aquilo que se decidiu na reunião em comunidade ou propriamente pedindo, no sentido de conseguir melhores resultados. Uma outra situação, a questão armamentista, é uma ficção entender que se distribuir mais armas, a pessoa vai ficar mais segura. Como eu tratei no primeiro bloco, eu acho que isso não traz segurança, aumenta o risco e aumenta os crimes, e isso é número. Isso tem observado que mais furtos de armas, ou seja, armas legais passando para a mão de policiais. E até eu mesmo, enquanto advogado, eu tenho feito vários júris, onde que os acusados tinham armas legalizadas, fato que não acontecia anteriormente. Então, as armas legalizadas, elas não estão resolvendo, elas estão criando mais insegurança. E outra situação, a segurança absoluta não existe, o crime é comum à sociedade, é um fenômeno sociológico que é retratado em tempos muito antigos. Então, o absoluto não vai acontecer, deve-se entender que essa situação da insegurança, da violência de cidadãos contra cidadãos, cidadão contra o Estado, deve ser a tendência é que sejam mais controladas. Doutor Brian, ainda trazendo sobre a nossa campanha Chega do Grupo Jovem Pan, a gente fala sobre os crimes. O senhor citou essa questão de crimes acontecerem em diversos estados e temos visto diversas reclamações, denúncias de pessoas que vão para shows em outros estados, em outras cidades e acabam sendo assaltadas. Como que essa pessoa, por exemplo, uma pessoa de Patos de Minas que foi assaltada em outro estado, em uma outra cidade, ela deve proceder? Olha, o local de processamento do crime é no local onde que ele aconteceu.
Então, é realmente lavrar o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é que você dá comunicado às autoridades para iniciar um processo de investigação através do que está ali. Então, é lavrar o boletim de ocorrência. Matheus, ainda em tempo, falar dos problemas das polícias e dessas soluções que são viáveis, aqui no estado de Minas Gerais é difícil, porque a Polícia Militar de Minas, ela é uma polícia considerada boa e a letalidade dela é muito baixa e tem padrões mundiais, diferente de polícias de outros estados, como da Bahia, como de Goiás, como do Rio de Janeiro. Então, nesse parênteses todo e dessas investidas contra a polícia e reclamações, nós temos que excetuar a Polícia de Minas, a Polícia Militar de Minas. Doutor Brian, para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa aí para os brasileiros que se sentem inseguros e querem mudanças no cenário da segurança pública? É de compreender que medidas imediatistas, repressivas após o crime, aumento de pena, jamais, em tempo algum, vai resolver o problema da segurança pública. O problema da segurança pública está em atos que previnam o crime e não que o combatam depois de acontecido. Então, vão ser políticas melhores e no plano, nessa nova PEC, está contemplando isso, principalmente com caixa própria, com os valores próprios, né, derivados do fundo penitenciário, derivado também do caixa da Segurança Pública Nacional. Então, isso vai para a Constituição e vai garantir mais segurança a todos, pelo menos controlá-la. Tá certo, doutor Brian, muito obrigado pela participação, por ter aceito o convite de participar aqui do Jornal da Manhã Patos nesta sexta-feira. Um excelente dia para o senhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor.